Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Luiz. Agradeço, que é uma casa irmã, uma casa agora vizinha, né? E eu me sinto muito bem e sempre com os amigos, né? Os desencarnados e os encarnados que estão nessa casa. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 11. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? O foco é na cólera, só que a gente tem que começar realmente naquela sequência tão lógica, né? Tão maravilhosa que Kardec nos coloca, né? Então, falando das bem-aventuranças, né? E condenando, né? Primeiro, toda palavra áspera, com ódio, com violência contra nossos irmãos. Ele começa a bem-aventurança de bem-aventurados os mansos e os pacíficos, com essa, falando sobre injúrias e violências, né? Então, lembrando que Jesus, quando esteve aqui na Terra, a, a lição dele foi de amor, não teve outra lição. Jesus nos trouxe, nos mostrou o que é amar, o que é ter respeito, o que é ter aquele ser que está à nossa frente como irmão de fato, por sermos filhos do mesmo Pai. Então, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, é a oração mais maravilhosa que a André fez agora há pouco, porque nos coloca dessa forma, de fato, como irmãos. Então, é isso o que Jesus veio, a lição maior dele é essa. Então, realmente, ele condenou tudo aquilo que a gente fale contra o outro de forma muito veemente, né? Aí, quando Jesus estabelece a doçura, a mansuetude, a afabilidade, o carinho com o irmão, ele condena por consequência, né? A irritabilidade, a cólera, a violência, né? E aí, o que vem a doutrina espírita, que para nós, essa doutrina consoladora, e de fato esclarece e consola, vem confirmar tudo isso, né? Jesus lá, dizendo que ele veio, não veio para mudar a lei, mas para confirmar a lei, não matar, não roubar, não cobiçar o que é do próximo. Jesus veio confirmando tudo isso, nos dando um sinal que temos que obedecer, sim, porque são leis de Deus, né? Não cobiçar algo que não é seu, não roubar, não matar, honrar o pai e a mãe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todas aquelas leis, ele veio confirmar para que a gente obedecesse, porque são leis. Então, como essas leis nós obedecemos, obedecemos também a lei de Deus. Então, a obediência é uma das regras que Jesus nos deu, né? As leis dos homens e as leis de Deus. Aí, o Espiritismo, o que ele vem fazer? Confirmar tudo aquilo que Jesus nos trouxe de forma tão amorosa, mas trazendo as consequências do não obedecimento às leis. Então, a doutrina espírita nos mostra que não há castigo, que não há penas pesadas, que não há nada que venha de Deus que seja violento. Não. Existe a lei de causa e de efeito. Nós agimos em desacordo com essas leis que nós conhecemos todas elas, né? Porque elas estão aqui dentro da nossa consciência, nós conhecemos todas elas, sabemos a diferença entre o bem e o mal, sabemos quando estamos agindo em desacordo com as leis, seja as leis de Deus ou as leis dos homens, e sabemos que aquilo terá uma consequência, né? Estamos nessa faixa e nós sabemos que isso acontece. Então, além, né, de todas as leis que Moisés nos trouxe dos 10 mandamentos, a doutrina espírita nos trouxe mais 10 leis que complementam de uma forma
ampla, de uma forma que nós podemos ler hoje as leis morais, as 10 leis morais, a lei divina de conservação, de progresso, de trabalho, de sociedade, de reprodução, de destruição, todas essas leis, se nós pegarmos cada uma, nós conseguimos colocar no nosso tempo, no nosso século XXI. Então, se aquelas leis de Moisés nós não gostamos, porque não, 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 né? A gente às vezes não gosta do não, né? Parece que ainda somos criancinhas que tem que falar, não põe o dedinho na tomada, não sobe nessa escada. Nós não gostamos disso. Então, as leis morais que vieram através da doutrina espírita nos amplia. Cada lei dessa, se nós colocarmos para nós estudarmos e vivermos de acordo, nós estamos em paz. Nós estamos em paz com nossa consciência, com o nosso próximo e com a nossa sociedade que nós vivemos, a sociedade, seja no trabalho, seja no centro espírita, seja na vizinhança. Então, é esse complemento que a doutrina espírita nos trouxe, né? Aí, quando ele fala também, nesse capítulo, sobre a obediência, que é isso que nós estamos falando, das leis que nós temos, e da resignação. A resignação, ela é diferente da obediência, porque a resignação é algo que nós entendemos, a obediência está mais voltada para a razão. A razão. Nós obedecemos porque a gente sabe que se desobedecer vai ter consequências, sejam as leis dos homens, sejam as leis de Deus. Mas a resignação, não. A resignação é algo de sentimento, é algo de emoção, é algo que nós trazemos de dentro para fora. Nós nos resignamos, nós entendemos, nós aturamos, entre aspas, daquela situação, porque ela é conveniente, nós temos que passar por ela com entendimento, com racionalidade, pensando que aquela situação vai sim nos dar um passo para frente, vai sim nos ensinar alguma coisa. Nós vamos aprender que não temos que ser rebeldes com uma situação que momentaneamente nós estamos passando. Então, a resignação é isso, é esse entendimento que aquela situação é momentânea. Nós vamos passar por ela e vamos sair melhor, vamos entender melhor, seja qual for, seja um problema familiar, seja um problema no nosso trabalho, seja um problema no centro espírita, nós nos resignamos porque tem coisas que não dá para você mudar, né? Muitas vezes um problema, uma família difícil, você se resigna com aquela família e aprende com a doutrina espírita, através das suas leis, né? De perdão, de entendimento, de amor, a conviver, a deixar muita coisa de lado. Isso é a resignação, não levar tudo na ponta de faca, né? Nós deixarmos esse nosso lado mais rebelde, mais violento de lado e resignar, sim, com uma situação que nós não conseguimos mudar, né? Então, aí, fechando o capítulo dessa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, nós entramos na cólera, né? Que é o tema de fato, né? Então, na cólera, ele é um sentimento totalmente contrário àquilo que Jesus nos disse, nos ensinou, né? É um sentimento contrário à caridade, à humildade, e existe até um termo que chama cólera do elefante, que caracteriza a ferocidade, a violência de alguns animais. Então, veja, né, é algo que nós temos que estar longe disso, porque nós já passamos aquele instinto do bateu, levou, né? Já passamos disso. Nós já estamos na idade, né, da razão, né, de olhar de forma diferente as diversas situações que nos irritam, puxar um pouquinho o freio de mão, dar um tempo, fechar talvez um pouco e pensar. Já estamos nessa fase
Graças a Deus, né? Então, a cólera não é uma boa conselheira, né? E aí, a doutrina espírita é maravilhosa, porque com as obras que vieram através de Chico, que é uma referência, porque Chico, muitas vezes a gente quer provas e mais provas e mais provas, como tinha antigamente, né? De materialização, de transporte, coisas que eram necessárias antigamente. Hoje, o que, que nós temos? Nós temos as cartas consoladoras para milhares, milhares e milhares de mães. Então, se nós pegarmos qualquer livro de Chico, trazendo aquelas mensagens para a mamãe, falando da vovó, falando do titio que já desencarnou, falando de um móvel naquela casa que tem um determinado objeto que era dele, que estava ali, trazendo depoimentos de acidentes que aconteceram e mostrando para os pais uma visão diferente. Eu tinha que passar por aquilo, minha mãe, meu pai, trazendo comprovações de que a vida continua, né? Então, isso tudo que nós recebemos, Chico, é uma referência nesse ponto, né? Divaldo com as suas mensagens, Raul Teixeira, mas Chico tem esse diferencial de trazer para as mães essa mensagem, né? Então, quando a gente observa na doutrina espírita, a gente vê nas obras, na literatura, exemplos. E o exemplo, para nós, muitas vezes, cala muito mais fundo do que uma pessoa falando, 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 que às vezes pode ser até cansativo. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Um deles está no livro da Esperança, lição número 30. Ela fala assim, que esse livro da Esperança é a coisa mais linda, mais maravilhosa. A capa dele é um ramalhete de rosas. A capa tem uma história. Eles não sabiam o que ia fazer, que capa que iam fazer para esse livro. Ele chamava Livro da Esperança, mas ninguém sabia. E aí perguntaram para o Chico, Chico, o que, que a gente coloca? Não, isso não é comigo, eu não sei nada disso, vocês escolhem. Só que Chico passando, estava ali o esboço do livro e tinha, numa das capas, era um ramalhete de rosas, só que alguém chegou e pôs o evangelho em cima dos espinhos. Olha que mensagem. Chico olhou aquilo e falou: é essa capa. O evangelho consegue tirar os espinhos da vida. O evangelho consegue tirar os espinhos que nós temos dentro da gente. É o livro da esperança com essa capa que eu quero. Olha que coisa linda, né? Que mensagem bonita. Então, a capa é assim: é um ramalhete lindo de rosas vermelhas e um evangelho, segundo o Espiritismo, em cima, encobrindo todos os espinhos, né? E aí tem uma mensagem lá que fala campeonato de repetições. E isso tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com nossa vida. Lá fala que o artista, pintor, o cantor, um artista de teatro, um grande atleta, um grande compositor de alguma coisa, aquele que está treinando para alguma coisa, para uma competição que seja, ele é obrigado a obedecer um treinador, normalmente tem que ter um treinador para fazer os exercícios e tudo que ele precisa, um grande musicista, precisa ter alguém que comece ali ensinando, depois ele vai desenvolvendo, mas como que é esse ensino? É com a repetição, é com a repetição, é fazendo inúmeras vezes a mesma coisa, é aquele treino que é feito repetido, é aquela alimentação que é regrada, é aquele pintor que pinta, que precisa que o quadro seja, a tela tenha uma certa característica, que o óleo seja diferente, a pintura, o pincel, que aquele artista que precisa que aquele instrumento seja tocado de uma tal forma
repetida inúmeras vezes, até conseguir a maestria. E aí, nessa mensagem, mostra que conosco é a mesma coisa. Então, esse domínio que nós temos que ter, de muitas vezes, desse instinto de falar com violência, de falar com cólera, de se irritar com as coisas, é um treino de olhar para dentro e de repetir de forma diferente aquela reação, mas tendo vontade. Porque se não tivermos a vontade, a nossa tendência, o nosso instinto ainda vai imperar. Então, a vontade é o primeiro que a gente tem que ter de querer pintar com maestria, de querer cantar maravilhosamente bem, de querer compor uma música que vai ficar para a posteridade, de querer ser um excelente atleta. Então, nós estamos nessa fase, nessa faixa de querer ser de fato irmão, de querer de fato amar, querer de fato agir sem violência, falar sem polerizar por um motivo, por outro motivo, seja no trânsito, seja no trabalho, seja no embate, seja onde for, sem violência, né? Estamos nessa fase. Então, precisamos repetir, até interiorizarmos isso dentro do nosso coração. Tem mais um tempinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Tá. Então, uma outra história que é triste, mas é muito linda, porque é um depoimento do JP. O JP foi um político dos anos de 1880, na cidade de Vassouras, e veio através desse livro que chama Instruções Psicofônicas. Esse livro também é outro maravilhoso, porque é dos anos 1950, eles gravavam as reuniões mediúnicas que eles tinham, eles gravavam um gravador grande que eles ganharam e transcreviam todas as mensagens que vinham e faziam uma seleção e essas são as que eles selecionaram. E numa dessas tem esse depoimento desse político, JP, da cidade de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Isso foi nos anos 1950, mas ele viveu lá em 1880. E ele era um grande defensor da escravatura. Ele aceitava a escravatura como algo normal, algo normal. Os negros têm que ser escravos, os negros têm que ter dono, os negros têm que trabalhar dessa forma. E os brancos têm que ser os donos dos negros. Ele não saía, não tinha uma visão ampla sobre isso. Era uma visão quadradinha dessa forma que tinha que ser. Negro era para ser escravo, branco era para ser dono escravo. E ele era dono de uma fazenda e ele agia com muita crueldade, muita crueldade. Só que houve, em 1880, estava aquele movimento da abolição da escravatura, da libertação dos escravos, um movimento que estava muito forte lá, com a princesa liderando isso, Princesa Isabel. E lá em Vassouras, aquela cidadezinha, começou um movimento para abolição realmente, para aceitar a abolição da escravatura. E ele soube disso. Ele, como líder que ele era, ele foi na tribuna dos vereadores e combateu totalmente, conseguiu, né, pela conveniência de ter uma mão de obra, né, sem pagar, sem nada, e outros fazendeiros, outros políticos também apoiassem a causa dele e não tivesse a libertação dos escravos ali na cidade de Vassouras. Tudo bem, aí conseguiu apaziguar, todo mundo começou a pensar como ele, deixa para lá, vamos continuar do jeito que está. Aí, chegando na fazenda, ele ficou sabendo que o líder na cidade de Vassouras, que estava ali à frente,
daquela abolição dos escravos, fazendo uma campanha para que houvesse a libertação dos escravos, de acordo lá com que a princesa estava lá no Rio de Janeiro também trabalhando para isso, anos 1880, né? A abolição da escravatura foi em 1888, então veja, foi ali naquele momento que estava fervilhando tudo, né? Ele soube que o escravo dele, chamado Ricardo, um negro muito bonito, jovem, traduzia do português para o francês com muita facilidade, traduzia inclusive para ele os jornais e livros da época que vinham em outra língua, falava muito bem, era um líder esse escravo, Ricardo, muito bonito, muito forte, estava liderando em Vassouras esse processo de libertação dos escravos, da abolição da escravatura, que os escravos fossem libertos conforme a princesa estava querendo. Ele soube disso. E esse escravo era um escravo amigo dele, amigo, companheiro, e que dava bons conselhos para ele. Era, nós agora sabemos, né, um espírito muito superior ali naquele ambiente, tanta dificuldade, né? Só que ele chegou e o que ele fez? Imediatamente, sem pensar, com muito ódio no coração, mas muito ódio, porque aquele escravo estava afrontando ele, a autoridade dele. Imagina, um escravo dele, ele que era o defensor, né, da escravatura, lá na tribuna, estava por trás dele fazendo isso. Ele chamou o escravo confirmou tudo, argumentando por que ele era a favor da libertação dos escravos, de uma forma tranquila, conversando ali com o dono dele, conversando. Mas o JP estava muito, muito colérico, totalmente transtornado. Ele mandou que o capataz trouxesse ele no pelourinho e acabou com o escravo de forma muito violenta e com muito sangue. Não contente, aí, não contente com isso, ele trouxe o escravo próximo a ele e mandou que o capataz quebrasse as mãos e os pés dele. As mãos e os pés foram triturados. Horrível, horrível. A cena é muito bem descrita no livro, né? Como tudo o que vem através de Chico é muito fidedigno. E aquele escravo se arrasta até o JP e beija os pés dele e é levado para a senzala. E aquela atitude do JP transtornou de tal forma aquela atitude do escravo transtornou de uma tal forma o JP que ele ficou, ele mudou. Foi um antes e um depois, aquele momento de beijar, ele não esperava aquilo. E pouco tempo depois, os dois desencarnaram. E esse JP passou momentos horríveis, ele estava deformado, porque aquela imagem do que ele fez com aquele escravo marcou de uma tal forma o seu espírito que ele não conseguiu se livrar daquilo. Tudo em volta dele era sangue e era coisa horrível, sem contar a todos aqueles escravos que ele martirizou, estavam também perseguindo ele. Então, ele passou muitos e muitos e muitos e muitos anos, até que num determinado momento, próximo a esse, a 1950, que foi quando ele veio dar o depoimento, um pouco antes, alguns anos antes, ele ouviu, naquele horrível lugar que ele estava, meu filho, meu filho, e uma luz muito forte se aproximando dele naquele labirinto, naquela coisa horrorosa que ele estava. E aí ele vê o Ricardo. Só que ele vê o Ricardo como pai dele. O Ricardo veio como pai para mudar um pouco esse ímpeto dele de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta cólera nessa encarnação que passou como amigo, como escravo amigo, mas não conseguiu. Então ele chamou: venha, venha.
ele estava todo deformado, ele não teve coragem de se aproximar, se afastou mais ainda. E aí o tempo, como ao respeito ao livre-arbítrio, ele não queria aquela aproximação pelos motivos de arrependimento, e tudo que estava dentro. Imagine a angústia, a aflição que esse homem estava passando ali naquele ambiente e sendo, né, sendo supliciado até pelas pessoas que estavam ali, querendo vingança pelos que sofreram na mão dele, né, os escravos. Então, é uma situação muito, tremendamente difícil. Aí, chegando perto de 1950, ele já estava em condições de participar de uma reunião como essa nossa, como um evangelho, de pelo menos estar por perto para escutar um pouquinho. Aí ele começou a escutar o evangelho, escutar palavras que ele não tinha escutado, que ele nunca deu valor para nada daquilo, eram coisas que não faziam parte da vida dele. Amor, Jesus, evangelho, nada disso, não fazia parte da vida dele. Ele começou a escutar com outros ouvidos, né? E aquilo foi modificando até que finalmente, em 1954, ele vem dar esse depoimento, né? Aí já conseguiu se aproximar do escravo, já não mais como escravo, como pai, né? E ele dá esse depoimento maravilhoso e já sentiu arrependimento, já sentiu o remorso e já estava no ponto de reparação, né, Luiz? Que é o que a gente precisa, é o remorso, o arrependimento e reparar o que nós fazemos, né, o que nós fizemos. Então, ele já estava nesse ponto. Então, é um depoimento maravilhoso, porque nos mostra o que a cólera, que não traz nada de bom, seja com quem for, com um estranho, com quem for. Então, é algo que nós temos que evitar mesmo, né? E um último exemplo, que já é um pouco mais moderado, mas é com André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna. Eles estavam numa caravana com a Zenóbia e o padre Hipólito e Jerônimo, para recolher alguns espíritos que estavam precisando irem para a colônia que eles trabalhavam. Eram muitos e muitos, muitos espíritos numa situação muito difícil, porque ali se uniram aqueles que confiavam no que foi dito nos templos religiosos que eles participavam, que eles iam para o céu, que eles tinham comprado um pouco do céu, eles tinham comprado um lugar, eles conseguiram negociar com Deus e de repente, eles se viram em situação horrível, situação de muita amargura, de muita aflição, de muita dor. Então, eles estavam tremendamente revoltados. Quando essa caravana chegou próximo, eles sempre chegam mais iluminados naquele ambiente escuro, né? Eles jogavam aquelas coisas viscosas que eles tinham perto e jogavam para eles. Mas a Zenóbia era um espírito superior, eles tinham uma proteção fluídica, energética, nada atingia ele. Mas André Luiz, né, ficou muito, muito nervoso de ouvir aquelas coisas horrorosas que estavam falando para eles. Eles foram lá levar o amor, recolher os espíritos que queriam ser ajudados, e como que eles podiam receber a gente desse jeito, né? Então, aquele orgulho, né? Poxa, eu estou aqui para fazer o bem e me recebem desse jeito, né? Então, ele ficou muito, muito nervoso, né? E o que aconteceu com esse nervo dele, né? Ele estava desequilibrando todo o grupo, porque ele estava com muita raiva. Ele queria que descesse uma espada, alguma coisa do alto, e exterminasse aquela gente, acabasse, tirasse eles da frente, porque era uma injustiça com eles, né? Uma injustiça. Aí o Jerônimo, que é um espírito assim, mais equilibradinho, né? Falou assim: André Luiz, não assuma o papel de crítico. Somos irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro
aos mais jovens e inexperientes. Quanto a gente não vê disso, né? Quanto a gente não vê. Não é possível duelar verbalmente, nem de forma violenta. Estamos aqui para praticar o verdadeiro bem. Modifica a sua emissão mental para que não lhe falte a cooperação construtiva. E guardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar de forma cristã. E puxão de orelha, né? Que serve para a gente também, né? Ele, né, André Luiz, reajustou o campo, né? Ele levou o seu pensamento a Jesus, pediu um equilíbrio, que ele voltasse a se equilibrar, a voltar naquela sintonia do grupo, com aquele objetivo que eles vieram de retirar aquelas pessoas de lá. Ele pediu a Deus isso, que ajudasse ele, que ele fosse um membro útil ali naquele grupo e não atrapalhando como ele estava, né? Então, após essa súplica, instantaneamente vieram à sua mente pensamentos de compreensão e carinho pelos irmãos que estavam naquela situação, onde não haviam injustiçados, apenas decisões equivocadas, né? Então, é isso que a gente vê, né? Que na hora que a gente se revolta contra alguma coisa, não existe injustiçado. Tem muita injustiça, a gente vê isso, mas todos nós que estamos aqui é por algum motivo, para um aprendizado, para uma melhoria, para que a gente realmente se reforme, a gente se transforme internamente, cada um, né, dentro da sua possibilidade, do seu entendimento. Então é isso, né? Lembrando que Deus não dá a ninguém nada acima, né, das nossas forças, do que nós precisamos. Estamos na nossa melhor encarnação, né? É o que nós temos de melhor, essa oportunidade de estar aqui, de falar, de refletir, de pensar, de ler, de ouvir, né? Agora, lá em casa, onde nós estivermos, nós podemos ouvir uma palavra boa, algo que nos tira, né, dessa sintonia raivosa, muitas vezes a gente vê aí fora. Então, é isso que eu tinha para falar, né? Então, boa noite, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, viu, do convite de estar aqui, tá? Obrigada, viu? Obrigada, Luiz.